E o assunto de hoje é muito delicado e tem alarmado a população do nosso país. Para criar essa conversa com argumentos a serem debatidos, nós nos baseamos na matéria de capa da revista Isto É, do início do mês de maio. Foi feita pela Suzana Borim. Nós, eu inclusive, sentimos vergonha diante de tantos casos absolutamente trágicos ocasionados por assassinos menores de 18 anos. São diários, de leste a oeste, de norte a sul. E eles saem impunes? Como não sentir vergonha diante dos pais do universitário Vitor Hugo Deppmann, assaltado e morto na calçada de casa em São Paulo? Ele, que inclusive era aluno da faculdade Casper Libero, esteve aqui no programa assistindo, vendo como se faz. Quer dizer, isso é uma coisa pessoal minha também. Nós estamos aqui no mesmo prédio. São muitos os argumentos e os prós e os contras sobre a questão da redução da maioridade penal. Está definitivamente na hora do Brasil enfrentar de vez essa questão. Então nós vamos então começar o nosso debate com a presença da Marisa Deppmann. A Marisa, que está no seu vídeo, é advogada, é a mãe do Vitor Hugo. Recebemos o promotor de justiça Thales César de Oliveira e do conselheiro do Fórum Estadual da Defesa da Criança e Adolescente. Boa noite a todos. Seu nome não apareceu lá. Fala seu nome. Luciano Araújo. Luciano Araújo. Muito bem. Obrigado a todos por terem vindo. Estou muito contente. Esse é um assunto que me incomoda. Quero começar contigo, Marisa, porque eu conheci o Vitor. Ele trouxe à tona novamente essa discussão da redução da maioridade penal. Na minha cabeça, o grande absurdo é que o menor criminoso, o assassino, ele tinha 17 anos e 362 dias. E por estar 3 dias de completar 18 anos, ele não será julgado como adulto. Na sua opinião, a partir de qual idade o jovem deve responder pelos seus atos? Na minha opinião, todo adolescente praticante de crime hediondo tem que responder pelos seus atos, qualquer idade. Na Inglaterra, a verdade é 11, né? São 11 anos, né? Tem até aquele caso dos meninos que mataram aquela criança na linha do trem com 9 anos. Eu sei que a verdade penal lá é 11, enfim. Mas eu acho que não dá mais para comparar aquele jovem de 1940, quando foi criado o Código Penal, o ECA da década de 80, com o adolescente de 2013. É uma coisa anacrônica já, estão mudando tudo, enfim. Mas eu falo isso, que eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive das pessoas que eu tenho muito conversado com o Ariel Friedenbach, que é o pai da Liana. Conheço bem ele. Então, há 10 anos atrás, quando aconteceu... Seu colega, inclusive. Meu colega advogado também. Ele mandou um projeto de lei, inclusive o governador Geraldo Alckmin o acompanhou. Ele veio aqui no programa. Então, há 10 anos atrás. Então, eu falo isso. Se há 10 anos atrás os nossos congressistas lá tivessem feito alguma coisa, com certeza meu filho hoje estaria vivo. Não tenho dúvida. Então, eu acho que... Mas falta vontade política para tudo nesse país? Eu acho que falta. Agora eu pergunto como que eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir, vendo essa bandidagem que está aqui à solta. Como que eles olham e não fazem nada? Seguramente os legisladores não são nossos representantes. Não são. Com toda certeza não. Luciano, o Brasil é um país com grande percentual de população que enfrenta dificuldades financeiras, não vamos ser hipócritas, o Brasil é um país pobre, inculto, desinformado. Agora, eu ouço muito essa história das condições socioeconômicas e a estrutura familiar, que são, na verdade, grandes componentes, mas não são todos que têm esse tipo de atitude. Então, acho uma falácia que bata-se toda hora, né, nessa questão de que isso é que faz com que todos sejam influenciados e quem está nessa situação parte para o crime. Não é verdade. Por que se insiste em dizer isso? A situação socioeconômica ruim, são pobres, partem para o crime.
Boa noite. Boa noite, Primeiramente, Luciano. obrigado pelo convite. Eu diria que, na verdade, o grande problema hoje, na verdade, quando se coloca essa falácia, justamente para negar realmente a situação hoje caótica que vive o nosso país. E aí eu não estou falando de São Paulo especificamente, né? Andando pelo diversas cidades do interior, mas especificamente também em São Paulo, diretamente, nós temos uma questão muito ainda triste, que é a questão do quê? Os bolsões, né? Independente da questão da questão social, né, da questão financeira da família, nós temos diversas situações como, por exemplo, oportunidades de uns e de outros não. Nós temos, por exemplo, eu gosto de pegar sempre a questão da valorização do centro de São Paulo, né? A valorização que é colocada e é trazida dentro de um trabalho para divulgar as questões que não existem culturais na cidade. E aí nós vamos pegar uma diferença de uma cidade grande como São Paulo, onde no centro tem várias questões de oportunidade para se fazer, de lazer, e nós vamos pegar uma Brasilândia ou vamos pegar um Parelheiros, onde nós vamos verificar quais as oportunidades que existem em cada local. E diante dessa situação, nós vamos ver também a questão, principalmente, da questão. Podemos comparar a questão de dois jovens adolescentes da mesma família, dois irmãos, onde os dois têm a mesma criação, né? A mesma orientação, né? E um muitas vezes segue um caminho, outro vai seguir outro. Mas também tem a questão, como é que está o vínculo de amizade? O vínculo de amizade de um nem sempre é igual com o vínculo de amizade de outros. E isso tem levado muitas vezes a desvios. E aí eu diria, para trazer uma questão daquilo que eu venho aqui e trazer o meu posicionamento, né, em relação ao tema tão polêmico que está sendo discutido da redução da idade penal, é que claramente deixo claro da questão que sou contra essa situação, dúvida, justamente trabalha com eles. Justamente porque, além de tudo, eu tive uma experiência diretamente durante 7 anos, onde pude lidar diretamente com essa situação. Coordenei a cidade de São Paulo, os conselheiros tutelares na cidade de São Paulo, e onde pude ver diretamente a situação desses jovens adolescentes daquilo que eles vivem. Nós temos ainda uma situação minorista no Estado brasileiro, que é a questão nós temos aí, em 1990, nós tivemos o advento da questão do próprio Estatuto, a aprovação do Estatuto, e nós passamos tantos anos e ainda nós tratamos a criança ou adolescente como minorista. Ainda sequer o nosso sistema judiciário não consegue ver o adolescente como sujeito de direito, né? E é tratado, no seu artigo 2º do Estatuto, traz a diferenciação do que é uma criança e do que é um adolescente. Já que nós estamos partindo para a legislação e tudo, vamos ver qual é a opinião do Thales, que ele, coitado, não falou nada até agora. Thales, eu vou uma experiência minha pessoal, trabalho com comunicação, as pessoas falam comigo na rua como se eu fosse amigo de todos os dias e, na verdade, me sinto assim. Entro na sua casa, não peço licença e tal. Eu não vou exagerar. 99,99999 da população de todo o nosso país, que ocorre de norte a sul, de leste a oeste, todos são a favor da revisão da maioridade penal. Mas assim, eles querem com 5 anos, pena de morte, você sai na rua, que qualquer uma pessoa, desce aqui na Avenida Paulista, se você encontrar uma pessoa que não seja a favor da pena de morte, você sobe e diz, Rony, eu te dou um prêmio. É isso, as pessoas já estão loucas, elas querem radicalizar. Agora, de certa forma, que já me pediram para fazer isso aqui, o povo me pediu para fazer isso aqui. E o argumento é sempre o seguinte, Thales, se é possível votar, se é possível se emancipar, se é possível casar, e, no entanto, nos últimos 10 anos, o número de menores infratores aumentou, eu tenho um número aqui, pesquisa feita, 138%. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para esses jovens? Vai levar para, casa não sei o quê? Ele vai sair de lá com pior do que como entrou. Se for para a cadeia, sai PhD em crime. O que a gente faz? Bom, eu até para a introdução no tema, eu sou favorável à redução da idade penal.
Sou favorável para 16 anos. Você faz parte dos 99,99% da população. E nós defendemos 16 anos por uma questão não emocional, mas por uma questão também científica e estatística. Os dados da nossa promotoria aqui de São Paulo evidenciam que o adolescente ele ingressa na criminalidade violenta, latrocínio, homicídio, estupro, roubo à mão armada, a partir dos 16 anos de idade. Os adolescentes que aparecem na nossa promotoria com 12, 13, 14, 15 anos, como regra, são atos sem violência, sem uma gravidade social muito grande, né? É uma exceção à regra se um moleque de 13 anos pratica um latrocínio. A regra a partir dos 16. Por isso que nós defendemos a redução para 16 anos de idade. E algo que nós defendemos, mais até do que 10 anos, antes mesmo do que aconteceu naquele caso do Champinha, nós já vínhamos defendendo a redução da idade penal para 16 anos. Por quê? Eu atendo adolescente infrator todo dia na minha promotoria. Existe um perfil desse jovem criminoso? Existe um perfil. Existe um perfil que é justamente um perfil de uma família desestruturada. Tá. Isto é um fator determinante muito forte. Também não a questão não a questão socioeconômica, porque ali eu atendo adolescentes de classe baixa, média e alta. Concordo. Tá? Aliás, nos últimos tempos nós temos um aumento muito maior de adolescentes da classe média e classe alta ingressando na criminalidade do que adolescentes da classe, digamos, economicamente mais desfavorecida. Perfeito. Agora, um fator determinante é a família desestruturada. Aquela família que não acompanha o filho, aquela família que descobre que o filho virou ladrão no dia em que o filho é preso. E eu costumo dizer para a mãe, minha senhora, o cidadão, seu filho, não dorme honesto e amanhece bandido. Quer dizer, isso é um processo de construção. E a senhora não ficou atenta às amizades, as opções que o seu filho vinha fazendo. Então é importante que a família, que o pai fique até o conselho, quer dizer, fique muito atento aonde o filho vai, com quem o filho convive, para justamente, logo no primeiro momento que perceber um desvio comportamental, consertar o problema, sob pena de amanhã depois parar numa fundação casa. Nós estamos falando de família. Eu quero falar com a Marisa, porque tem agora, Marisa, tem uma campanha que vocês lançaram. Se o crime não tem idade, por que a punição teria? É o nome de uma campanha que vocês lançaram, né, no Facebook. No Facebook, para tentar reverter aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Afinal, um adolescente tem consciência da gravidade dos seus atos? Eu acredito que tem, sim. Eu tinha na minha idade. Olha, eu posso dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho de 12 anos e ele tem plena consciência do que ele faz, do que é certo, do que é errado, até como o Dr. Tales falou, pela formação familiar. Claro. Então, agora, eu acho que também o fato de ter uma família desestruturada, que nem o Luciano falou, tem 2 irmãos, um pode desvirtuar e o outro não. Mas eu acho que a lei, ela tem que punir aquele que se desvirtuou. Claro. A gente não pode permitir de estar na rua esse tipo de pessoa, que você vai sair na rua e você não sabe se volta. Agora, esses arrastões todos com menores, e tem uma outra coisa, e Luciano, vocês já perceberam isso, que agora são recrutados. Sim. São recrutados porque sabe que eles são impunes, não vai dar nada. Então, a barra pesada, isso foi o que eu me informei também em pesquisa com o pessoal da polícia. Os adultos jogam a molecada aí, que é molecada não, a bandidagem com menos idade, porque, quer dizer, ter esse tipo de comportamento, o hediondo, jogam na frente e eles estão por trás. Só que não vai acontecer nada. Você vê, toda hora a gente vê isso aí em televisão, até o jogo lá do Corinthians, a gente viu lá na Bolívia, o menino era confesso. Enfim, e a população reage com manifestações de todo tipo. Só que se alguma mobilização surtisse ser feita nesse país, está tudo certo. Quer ver? Dá uma olhada aí. Mostra, criançada. No início da tarde, os estudantes tomaram a Avenida Paulista numa passeata. Querem também retomar o debate sobre a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos.
Tá vendo? desculpa. Não, desculpa, nós é que temos que pedir desculpa a você, porque não existe crime organizado, Marisa. O que existe é sociedade desorganizada. A minha indignação vem a partir disso. Nós é que somos os culpados, todos nós aqui. Quando tiver uma manifestação dessa aqui, a gente sabe que não vai dar em nada. Você sequer pode fazer um planejamento da sua vida nesse país, porque as regras são mudadas no meio da noite. Quer dizer, nós somos os culpados por isso ter acontecido contigo. Porque nós somos lerdos, nós somos passivos, nós somos um povo muito... Maria vai com as outras. Nessa hora que eu tenho que falar, fico doido com isso. Você não tem ideia. Eu acho que está na hora do... O que a gente tem conclamado, nós estamos agendando uma manifestação a nível nacional para o dia 17 de agosto, que é o dia que o meu filho faria 20 anos. Então, nós já estamos programando Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoal que já está aderindo a essa manifestação, e quem quiser, entra na nossa página no Face e por favor, coloque lá que nós estamos precisando de pessoal para colaborar com essa manifestação. E eu acho isso, acho que o pessoal de Brasília tem que ouvir. Eu canso de falar, eu falo assim, olha, eu acho que o Congresso... O pessoal de Brasília normalmente é surdo. Não, eu acho que o problema todo, me desculpe, mas fazem 10 anos que nós estamos num governo PT. Eu não sou política, não tenho partido político, não sou filiada a nenhum partido político. Mas vamos encarar a realidade. Fazem 10 anos que nós temos um governo PT que é utopicamente contra qualquer redução de maioridade penal, de PEC, para mexer no ECA, para qualquer coisa, eles são totalmente contra. Agora, eu pergunto para a presidente Dilma, para o nosso ministro, para os congressistas que estão lá, quem os elegeu? Eu acho que foi a sociedade. Eu entendo que nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, se nós votamos e eles são os nossos representantes, eles têm que ouvir a nossa voz. Se 99,9%, como você está dizendo, quer a mudança, acho que já passou do momento deles fazerem alguma coisa. Porque o ano que vem é ano de eleição. Está aí. Está batendo na porta. Agora, tem uma história, Thales, que talvez seja um ponto positivo para o Luciano nessa história, porque é o seguinte, eu já até falei aqui. Colocar um jovem de 16 anos num sistema carcerário que conta com cerca de 500 mil presos, naturalmente mais velhos que ele, eu acho que ele pode sair PhD em crime. A Fundação Casa, ele já sai de lá doutor, com mestrado em crime e tudo, na Fundação Casa. A gente sabe disso. Não vamos ser hipócritas também nessa hora. Mas se vai para a cadeia, aí é PhD mesmo. Vocês não acham? O que a gente vai fazer, gente? Não, há solução. Para onde é que a gente vai? Não, há solução. Quer dizer, eu escuto muito argumento, não podemos reduzir porque vai tudo para a cadeia. Primeiro, não vai. O nosso Código Penal é um código voltado para a defesa, muitas vezes, do bandido e não do cidadão honesto. Haja vista as penas, os regimes prisionais. Hoje, no Brasil, para você ir para a cadeia, você tem que praticar um crime gravíssimo. Você tem um artigo 44 do Código Penal que diz que penas até 4 anos, se o cidadão for primário, ele vai cumprir através de penas alternativas. Prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, vai ficar na casa dele, recluso na casa dele final de semana. Então, quando se fala em redução da idade penal, primeiro, apenas algo em torno de 30% dos adolescentes que praticam crimes cujas penas seriam maiores de 4 anos e que daí seriam inseridos no sistema prisional. Só que tem um outro detalhe, eu vou esvaziar a Fundação Casa. Então, eu posso usar a própria estrutura da Fundação Casa, as edificações da Fundação Casa, para que esses jovens cumpram a pena dentro das próprias edificações da Fundação Casa. Tá? Então, eu não preciso colocar nenhum jovem de 16, 17, 18 anos, por exemplo, num CDP da vida. Ele pode continuar na mesma unidade da Fundação Casa, que hoje é destinada para 18 a 21 anos. Aliás, só para concluir, o próprio ECA e a Lei de Execução Penal estabelecem uma regra importante, que é dever dos nossos governantes ter uma construção de presídio em que você separe as pessoas por grau de periculosidade, por reincidência, por primariedade. Olha, uma coisa que me incomoda muito nessa história, agora o Luciano não está falando, agora tem que passar um pouco para ele. Alguns jovens, acho que a grande maioria, não demonstram nenhum arrependimento e eles até sentem orgulho dos crimes que cometem, né? E a maioria desses jovens infratores é reincidente. O que a gente pode fazer para recuperar esses jovens? Aí já é a sua praia.
Eu ainda queria voltar um pouco na questão do comentário feito, Rony, em relação... Na verdade, nós já vivemos uma redução de uma idade penal, né? E já vivemos uma redução de uma idade penal naquilo que se chamam de Fundação Casa. Para me chamar de Fundação Casa, casa para mim lembra lá alguma coisa e eu prefiro ainda voltar como FEBEM falida. Então, neste aspecto, né, até porque muda o nome, mas é uma questão semântica, não muda só, né? um método pedagógico dentro daquilo que seria a medida socioeducativa que deveria ser cumprida por este adolescente. E, neste aspecto, concordo com o Dr. Tales quando ele traz a questão do Estado, né? E aí eu queria um pouco ir mais a fundo na questão da responsabilidade desse Estado. E aí não estou falando de uma falácia de uma sociedade, mas estou falando de uma visão daquilo do dia a dia das fiscalizações feitas em várias unidades da Fundação Casa nesse estado de São Paulo. Vendo diretamente as condições, por isso que digo que hoje já temos uma redução de uma idade penal diretamente cometida pelo próprio Estado, né? Hoje, e quando você falou no início que o crime não é organizado, né? Eu entendi, né, nesse aspecto, eu diria que nós temos uma rede de proteção, né? Essa rede de proteção que deveria garantir não só né? Deveria garantir toda e qualquer criança, essa rede ela não é protetora, infelizmente. Porque nós temos uma rede do narcotráfico que ela comanda e domina realmente. E coloca todos nós numa situação de insegurança, né? E neste aspecto, nós precisamos realmente discutir de fato que Estado é esse, né? Dentro da sua responsabilidade, no que tange a responsabilidade tanto daquele que sofreu a violência, como daquele que cometeu a violência. E isso, infelizmente, não está sendo garantido. Quando eu falo que o Estatuto, né, temos aí, desde o ano de 90, a aprovação, mas que até hoje ele não foi cumprido. E neste cumprimento, é impossível dizer de uma discussão onde nós temos até hoje o adulto colocando na linha de frente. E aí eu não estou falando, porque nós está se falando hoje na redução para 16. Eu estou falando do adulto que hoje coloca adolescentes de 16, 17 anos, que amanhã eles vai estar colocando, como já está acontecendo, a criança na linha de frente para o narcotráfico, para a questão dos laranjas, e como que está sendo realmente a punição e a responsabilização, que eu não gosto nem da palavra punição, mas a responsabilização deste adulto no aliciamento e no envolvimento desta criança ou deste adolescente. Mas você concorda que se reduzir a maioridade, eles não vão poder mais aliciar esses jovens, porque não tem mais como. Quer dizer, você está, de uma certa forma, você também está protegendo o de 16 e o de 17 anos, porque o crime não vai mais poder utilizá-los como longa-manos dele. Dona Marisa, mas vamos começar com 10, 12... Não, mas entende? Não, mas tem um detalhe, desculpa, Luciano, cortá-lo, até do que foi dito anteriormente. Hoje, o adolescente, ele é verdadeiro chefe de quadrilhas. Também. Existe essa história de que o adolescente ele é usado pelas quadrilhas, mas a nossa experiência, e eu estou nessa área desde que o ECA entrou em vigor, eu sou promotor da infância desde 1990, né? Quer dizer, hoje eu tenho muitos adolescentes que não são usados pelas quadrilhas. Eles são os chefes da quadrilha. Por quê? Porque além da audácia natural, da pouca idade, né? Coisa que eu com 45 hoje não tenho coragem de fazer, com 16, com 18 eu tinha. Eles têm a certeza da impunidade. Correto. Então, eles são muito mais perigosos do que os jovens de 18 anos, né? Por quê? Porque o moleque de 17, ele sabe que nada vai acontecer com ele. Olha, estão me dizendo aqui que nós temos só 2 minutos, o que é uma tragédia em televisão, que eu queria levar isso a mais tempo. Eu tenho 2 questionamentos meus pessoais. Por que na maioria das vezes essas coisas, essas medidas socioeducativas não conseguem reverter o sentimento, primeiro, de orgulho que eles têm e a idade para a maioridade penal varia muito ao redor do mundo. Falamos aqui da Inglaterra, que é 11, mas que com 9 foram punidos. Parece que tem Brasil, Venezuela e Guiné-Bissau, parece só os 6. O que aconteceria no Brasil caso a maioridade mudasse para 16 anos, com o último questionamento nosso aí? Primeiro, que não adianta nada a questão socioeducativa e, segundo, o que aconteceria com a gente?
Eu acredito que muitos desses crimes não teriam acontecido. Eu também acho. Muitas vidas teriam sido poupadas, porque esses crimes são praticados pela certeza da impunidade. Não é a solução para o crime no Brasil. Sim, claro que não. Mas esses crimes violentos, bárbaros, de morte, praticados por esses adolescentes, certamente Porque não teriam até o caso do meu filho mesmo, ele trocaria o crime do roubo pelo do latrocínio. Que o roubo ele pegaria bem menos tempo. E o latrocínio, com certeza, ele partiria de uma pena de 20 anos. Eu diria que nós estaríamos de volta aqui discutindo um pensamento de reduzir para 14, para 12, para 10. E aí nós teríamos que pensar nos presídios mirins, porque o Estado brasileiro está totalmente ausente desta situação, dessa infância, desse jovem, deste adolescente. Infelizmente, nesse aspecto, eu diria que seria essa preocupação. E não é sendo irônico neste aspecto, mas é dizendo claramente daquilo que está posto, né? E aí é uma questão realmente de o Brasil assumir de fato, e é em todas as instâncias, seja governo federal, governo estadual, e não é simplesmente enviar projetos de lei que aumente o tempo de uma medida, mas é justamente pensar como é que está sendo feito esta medida. E você colocou diretamente para finalizar essa questão, que está sendo... Por que a medida socioeducativa não está tendo resultado, né? Não está tendo resultado justamente porque ela não está sendo olhada de uma forma como sujeito de direito, com uma forma transformadora, mas ela está sendo olhada ainda, infelizmente, de qualquer forma, com profissionais mal preparados, inclusive. Agora, o que eu acho é o seguinte, que eu concordo que tem que investir em educação, saúde, combater o tráfico de drogas e tudo mais, mas isso são medidas a longo prazo. Então, eu pergunto, o que fazer hoje? Olha, hoje, nesse momento agora, a gente precisa... Marisa, a gente vai ter que voltar a esse tema, porque não vai se esgotar tão cedo. O pior de tudo é o seguinte, é que você vai continuar sendo sequestrada dos seus haveres, é que você vão continuar confiscando os seus bens, 4 meses do seu salário por ano. 5, né? 5, para alguém botar na cueca, na meia, eu não sei. Exatamente. Porque você vai continuar sem segurança, sem saúde e sem educação. Isso é o meu filho. E sem seu filho. Isto é porque nós somos uma sociedade organizada que não fazemos absolutamente nada. Esse é um povo pacífico demais para o meu gosto. Eu sou todo quietinho, mas estou conclamando. Vamos lá, dia 17 de agosto. Vamos lá. Eu quero agradecer muito a presença da Marisa Deppmann, essa advogada e mãe do Vitor Hugo, barbaramente assassinado, do promotor de justiça, o Thales César de Oliveira, que é promotor da infância, inclusive, e do conselheiro do Fórum Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente, que é o Luciano Araújo. Quero agradecer a todos e vamos ver se a gente traz de volta isso aí, né? Que da discussão que vai nascer a luz, não dizem isso? Com certeza. Enfim, um beijo, meu amor. Obrigado Obrigado a vocês, um grande abraço. Uma sugestão para o seu fim de semana.